Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 18 de março de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30. Agora, quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Após medidas do prefeito Jonas Donizete, shopping centers em Campinas alteram o horário de funcionamento. Vereador Ailton da Farmácia apela ao STF a agilidade ao Estado no fornecimento de medicamentos de alto custo a pessoas carentes. Projeto de lei do vereador Carlão do PT quer penalidades administrativas para quem praticar atos de discriminação por motivo religioso. E campanha de doações de lacres de latinhas de metal tem ajudado a devolver mobilidade para pessoas em Campinas. Hoje é dia da 13ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 9 projetos. Confira agora a pauta completa. Em segunda discussão está na pauta o projeto do prefeito com emenda que trata da autorização para a pavimentação asfáltica nas vias públicas do município de Campinas por meio de celebração de contrato a ser firmado entre proprietários de imóveis e empresa especializada. Em segunda discussão será analisado outro projeto do prefeito. Este autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para aumentar o capital da Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab Campinas. O objetivo é aumentar o capital em 16 milhões de reais. Em turno único está na pauta o projeto do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que concede o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Leandro Alberto Camargo. O homenageado é formado em administração de empresas pela Faculdade Anhanguera e é sócio administrador e proprietário da empresa Agricamp. Em turno único será analisado o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira ao Dr. Daniel Bocles. Formado em odontologia pela PUC Campinas, o homenageado é cirurgião dentista da equipe da saúde da família, da Unidade Básica de Saúde da Prefeitura e também atende em consultório particular. O item 5 é o projeto de autoria dos vereadores Carmo Luiz e Luiz Rossini, que concede o diploma de honra ao mérito ao Instituto Penido Burnier pelo centenário de sua fundação. O Instituto é especializado em doença dos olhos e atua desde 1920 em Campinas. Em primeira discussão, será analisado o projeto do vereador Luiz Cirilo, com emenda, que trata do acesso à informação a respeito de obras públicas no município de Campinas por meio do site da Prefeitura Municipal. O projeto obriga o Poder Executivo a criar no site da Prefeitura um espaço denominado Portal de Obras Públicas, que deverá obrigatoriamente conter diversas informações sobre todas as obras que acontecem na cidade. Em turno único será analisado o projeto de autoria do vereador Jorge Schneider, que inclui no calendário oficial do município de Campinas o Dia Mundial de Conscientização sobre a Síndrome de Edwards, T18. O projeto tem o objetivo de conscientizar sobre a síndrome por meio de inclusão da data comemorativa no dia 6 de maio. Também conhecida como trissomia 18, a síndrome é uma doença genética causada por uma trissomia do cromossomo 18, ou seja, uma condição em que a pessoa carrega 3 cópias do cromossomo 18 em vez de 2. Em função disso, a pessoa pode ter crânio disfórmico, pés tortos congênitos ou outras anomalias cerebrais. O item 8 é o projeto de autoria do ex-vereador Cláudio da Farmácia, que concede o diploma de mérito digno de honra pastor João Batista Martins de Sá ao pastor Daniel Cesarino. O homenageado é pastor da Igreja Pentecostal da Última Hora e atualmente é diretor da Congregação do Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. O item 9 é o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, que denomina como Praça Rogério José Maciel a praça pública que fica localizada no Jardim Botânico, parte 2, no distrito de Sousas. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde. Por conta do coronavírus, para evitar aglomeração, a reunião é fechada ao público. Mas claro que a TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Vamos falar sobre saúde agora com o balanço de como estão os casos do novo coronavírus em Campinas e região. Na região metropolitana de Campinas, composta por 20 cidades, os casos seguem aumentando.
Até o momento, são 205 casos suspeitos. As cidades que apresentam registros são Americana, 1, Arthur Nogueira, 2, Campinas, 91, Hortolândia, 15, Indaiatuba, 32, Itatiba, 1, Montemor, 1, Paulínia, 6, Sumaré, 27, Valinhos, 22, Vinhedo, 7. Campinas é a única cidade que registrou a confirmação de 3 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Entrou nesta lista da RMC a cidade de Nova Odessa com um caso suspeito. Hoje pela manhã, o repórter André Aranha conversou com a Adriana Flose, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, já que o movimento do comércio está sendo afetado pelo novo coronavírus. Então, o André tem as informações. Aqui no centro há uma orientação da SIC para que os funcionários das lojas entrem nos estabelecimentos comerciais entre as 8 horas da manhã e as 10 horas da manhã e saiam das 4 até as 6, justamente para evitar a aglomeração nos transportes públicos. Eu vou conversar aqui com a Adriana, que é a presidente da SIC. Essa é uma orientação importante nesse momento que o país vive, o mundo vive, né? Exatamente. A ideia é que a gente possa aí orientar todos para que ajudem, né, nessa situação que a gente está vivendo e façam esse escalonamento, evitando assim o horário de pico no transporte público. Dessa forma nós vamos ter menos pessoas dentro dos ônibus naqueles horários das 8 da manhã e 6 da tarde, que é a grande aglomeração. Então nós vamos diluir isso aí durante essas 2 horas no início e 2 horas no final da tarde. Também tem uma sugestão para que os lojistas coloquem álcool gel, tanto para os clientes quanto para as pessoas que lá trabalham, né? Isso álcool gel no balcão sempre, né? No balcão ou qualquer tipo de local que tenha prestação de serviço também, que ela possa ter o álcool gel, tanto para os seus colaboradores, para si mesmo, mas também para o cliente que chega no estabelecimento, para poder... Acho que é uma maneira aí preventiva, de ajuda, mas a melhor ajuda mesmo é se a gente puder obedecer essas determinações aí o quanto antes, né, para tentar aí diminuir o tamanho do risco que a gente possa ter dessa pandemia que está se estabelecendo também aqui no nosso país. Já houve uma redução na circulação das pessoas aqui no centro? Houve sim. Nós temos aí uma previsão que a gente deve ter entre 15% a 20% de diminuição nas vendas, se isso se configurar da forma como está hoje, né? Pode ser que você tenha uma piora desse quadro ou não, né? Dependendo aí de como essa doença aí se evoluir, né? Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Ok, conversamos então com a Adriana, que é presidente da SIC. Eu volto aí para o estúdio, André Aranha, para a TV Câmara Campinas. Hoje pela manhã, o prefeito Jonas Donizete fez uma live por uma rede social e anunciou a criação de um decreto para o fechamento de praças públicas no município, incluindo a Lagoa do Taquaral. Ela vai ser fechada. Os ônibus têm que circular com janela aberta e os 140 veículos que têm ar-condicionado, o próprio aparelho faz a troca de ar, o que era uma preocupação, claro, da população. Quem tem mais de 60 anos, evite sair de casa. Informações atualizadas no site covid-19.campinas.sp.gov.br. Está aqui na sua tela. Tem alguma dúvida sobre o número de casos? Quer ficar atualizado junto com a TV Câmara Campinas? covid-19.campinas.sp.gov.br. E na segunda-feira, o chefe do Executivo adotou diversas medidas em todas as áreas para tentar conter o coronavírus na cidade. Os shopping centers na cidade estão com horário de funcionamento diferente. As medidas têm como objetivo evitar o crescimento acelerado no ritmo de casos confirmados do coronavírus. A finalidade é evitar aglomeração nos shoppings e no transporte público. Atendendo aí o pedido do prefeito Jonas Donizete, os shoppings a partir de hoje estão adotando um novo horário de funcionamento, reduzindo esse horário. A maioria dos shoppings vão adotar o horário da meio-dia às 20 horas, em todos os dias.
no intuito de evitar a aglomeração na entrada e saída dos funcionários desses grandes centros, das lojas instaladas nos shoppings, e também evitar aí a aglomeração de clientes dentro dos empreendimentos. Os cinemas também já estão deixando de funcionar nesses shopping centers, e a gente entende que também vão ocorrer algumas demissões em decorrência dessa redução aí de horário e da queda de faturamento ocorrida no shopping. Ainda de acordo com o presidente da Comissão de Shopping Center da OAB, Gustavo Maggioni, demissões de funcionários das lojas devem acontecer. Por isso é necessário tomar alguma atitude para minimizar o problema. As categorias estão tentando, aí, junto com seus sindicatos, ver medidas para minimizar esse agravamento aí da crise econômica e desse impacto direto nas demissões. Entretanto, é um setor que já vem de uma recessão, vem aí de uma crise, estava tentando se levantar, e a queda aí já chega a mais de 50% no faturamento, então fica inevitável aí algumas reduções diante da queda de faturamento dos lojistas. Não são apenas os funcionários das lojas que estão preocupados, os donos também, principalmente com relação à questão contratual. Hoje a gente entende que a gente já tem um caso aí de força maior acontecendo, ou seja, já existe um fato atípico que justificaria aí uma renegociação de contratos, uma renegociação de valores. Ainda não foi decretado o estado de emergência, ou seja, os contratos continuam vigentes, mas a gente entende que é a hora sim de renegociar para que seja viável a continuidade das operações. As alterações no horário do funcionamento dos shoppings talvez durem pelo menos 3 meses. Olha, ela foi feita por prazo indeterminado, mas a gente entende aí que seriam aproximadamente 3 meses essa redução, visto que é o tempo que se fala hoje de redução aí do número de infectados de coronavírus, redução aí também da necessidade de se reduzir a aglomeração de pessoas. 12h42, nós estamos ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia e acaba de chegar uma nota da Unicamp, então eu vou ler aqui junto com vocês. O HC da Unicamp está com um plano de contingência e suspende todas as cirurgias eletivas a partir do dia 23 de março, que é a próxima segunda-feira. As cirurgias de urgência e emergência estão mantidas e são consideradas imprescindíveis. Então, eles mantêm as cirurgias de urgência e emergência e as cirurgias eletivas conforme a avaliação das equipes de acordo com a coordenação de assistência. Também vai ser suspenso, a partir de amanhã, a realização de procedimentos e consultas ambulatoriais, ambulatório de oncologia e quimioterapia e a infusão de medicamentos biológicos e consultas pós-operatórias estão mantidas. O hospital está se preparando para abrir mais 40 leitos de UTI, com todo o suporte necessário para futuros pacientes de Covid-19. Esse plano de contingência vai acontecer para os próximos 60 dias, pelo menos, de acordo com o HC da Unicamp, tá certo? Voltando para as notícias do Legislativo, durante a 12ª reunião ordinária, o vereador Ailton da Farmácia fez uma moção de apelo aos ministros do STF para eles agilizarem os medicamentos de alto custo para as pessoas carentes. A moção do vereador Ailton da Farmácia foi aprovada em plenário. O parlamentar apela ao STF por mais agilidade nos critérios exatos para o Estado fornecer em ações judiciais medicamentos de alto custo a pessoas carentes, mesmo que não constem na lista do SUS. As pessoas estão precisando desses medicamentos no alto custo e ele não tem no alto custo. Então precisa que o STF agiliza, cobre o governo dos estados para que esse medicamento seja ele tenha no alto custo para essas pessoas carentes, famílias carentes que não têm como comprar esse medicamento e essas pessoas vivem desses medicamentos. E a qualquer momento essas pessoas podem ir a óbito, morrerem por falta do medicamento nas farmácias de alto custo. O parlamentar aproveitou e falou sobre o momento que a cidade vive em relação ao coronavírus e as medidas que a sociedade precisa tomar. Nesse momento em Campinas, a gente tem que avisar a população e a população tem que crer nisso, porque hoje tem muitas notícias pela internet, WhatsApp,
confundindo a população. E a população não pode ser confundida. A população tem que ter uma informação certa. Realmente, tem que ter uma segregação hoje na população. Realmente por um tempo quanto, mas nós temos que começar agora, para nós não estarmos passando o que a Itália está passando. Projeto de lei do vereador Carlão do PT quer penalidades administrativas para quem cometer atos de discriminação por motivo religioso. A intolerância religiosa é tema de projeto de lei de autoria do vereador Carlão do PT. A proposta prevê penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de discriminação por motivo religioso. Assim, toda pessoa que cometer alguma manifestação ou algum ato discriminatório contra qualquer religião poderá ser punido com multa. O parlamentar explica o projeto de lei. É um projeto que a gente pretende fazer com que haja punição quando houver desrespeito às religiões em geral. Porque nós estamos tendo um aumento sensível de crimes raciais e crimes religiosos aqui na cidade e tem acumulado um número de processos muito grande na justiça, mas sem penalidade nenhuma para as pessoas que cometem. O parlamentar diz que o município precisa estar atento para coibir esses atos discriminatórios. Estamos abrindo esse debate aqui na Câmara Municipal através desse projeto de lei e vamos tentar, no debate nas comissões, fazer com que a gente consiga, inclusive, envolver esse debate na sociedade como um todo. O texto deve passar pelas comissões da Casa antes de ser levado para votação no plenário. Como punição, o projeto prevê a aplicação de advertência e multa de até 1.000 UFIX, que pode triplicar no caso de reincidência. Para o vereador Carlão do PT, a punição é uma forma de educar a população. Estamos apontando isso pela necessidade que nós estamos enxergando a ter de punir as pessoas que desrespeitam as igrejas, diversas religiões aqui na cidade de Campinas. Olha só que bacana agora essa reportagem. Uma campanha de doações de lacres de latinhas de metal tem ajudado a devolver mobilidade para pessoas em Campinas. O projeto já conseguiu distribuir 53 cadeiras através das arrecadações entregues a entidades assistenciais desde 2013. Pedacinhos de metal. Assim, parecem só um amontoado de lacre. Mas nas mãos de gente tão pequena, ganham um novo sentido. Serve para você ajudar as pessoas e fazerem mais cadeiras de rodas, né? E para ajudar bastante as pessoas carentes. É isso mesmo. O que ia para o lixo vira um bem bastante precioso. Juntar lacres nem é tão difícil assim. Eu fui pedindo para os meus amigos, parentes e fui conseguindo. Pedir vale a pena mesmo. É que 140 garrafas PET cheinhas de lacre viram uma cadeira. A campanha de uma cooperativa se espalhou e já conseguiu doar 50 cadeiras de rodas. Com esses lacres nós realizamos a venda e adquirimos a cadeira de roda para posteriormente beneficiar instituições de Campinas e região com pessoas que sofrem de algum comprometimento de locomoção. Na escola, ajudar o próximo é mais que lição. Essa proposta já está junto, né, com o nosso trabalho pedagógico. Quando nós trabalhamos meio ambiente e falamos sobre reciclagem, os nossos alunos já usam a campanha até como um exemplo de reciclagem para o bem, né? E sem contar que eles multiplicam essa ideia em casa com as famílias passam a participar muito com a gente aqui, mandando os lacres, juntando os lacres, e esse é um resultado de formação para a cidadania e é muito gratificante ajudar a comunidade. A ajuda da turma ultrapassa os muros e acerta direitinho os caminhos da solidariedade. Nesta instituição, o verbo ajudar é muito bem conjugado. É que sobra trabalho e, às vezes, falta dinheiro. Para a cadeira e outros equipamentos faltam sempre, não é às vezes não, sempre falta, né? O que nós temos de recurso é somente para a execução do serviço.
né, que é o recursos humanos, que é a alimentação, que é a higiene pessoal, ajuda a contribuição para realizar atividades da vida diária do idoso. Equipamentos como cadeira de rodas, aí a gente já não tem o recurso já apropriado para isso, destinado para isso. Por causa da campanha, o dia a dia ficou menos difícil. É que 5 cadeiras de rodas vieram para cá. Falar de envelhecimento é as mobilidades, a questão da locomoção, né, vai se debilitando e chega nesse momento que geralmente chega o idoso a necessitar desse equipamento, que é a cadeira de rodas. Seguir em frente é bom. Doar, nem que seja um pouquinho de ajuda, também faz um bem daqueles. Saber que você está ajudando para pessoas carentes e dando os lacres, que é bem fácil de conseguir, você vai conseguir uma cadeira de rodas para as pessoas carentes. E é muito legal saber que eu estou ajudando. Me sinto bem feliz ajudando essas pessoas, assim, bem feliz. Sem sombra de dúvidas, né? O Jornal Câmara Notícia faz uma pausa e volta em 1 minuto e meio com muitas informações. Todo equipamento que é previsto no CTB para fazer parte ali do veículo são importantes. Triângulo, estepe, as chaves. Então, são materiais necessários, né, para quem viaja. Inclusive, ao ter problema numa viagem, como se for o caso de usar um acostamento, sinalize bem, evite ficar no acostamento também. Procure, se for possível, parar em um local seguro, numa base da polícia rodoviária, num posto de gasolina. Então, no contexto geral, tudo que faz parte da segurança do carro, faça uma revisão e deixe em condições, porque se você precisar, será muito bem vindo naquele momento. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Semana com sol e temperaturas altas. Para amanhã, quinta-feira, a previsão continua sendo de tempo aberto, só que a nebulosidade ela aumenta e deve chover no fim da tarde, mas sem grande intensidade, no máximo aí 8 milímetros. Vamos às temperaturas então, porque elas seguem em elevação. Mínima de 23 e máxima pode chegar aos 33 graus. O Bosque dos Jequitibás teve 3 recintos reformados para acomodar melhor algumas aves. Corujas de várias espécies, siriemas e carcarás estão de casa nova. Com a pandemia do coronavírus, as recomendações gerais são para que a população evite locais de aglomeração, principalmente com crianças e idosos. Porém, alguns serviços não podem ser interrompidos, como, por exemplo, o cuidado com os animais do Bosque dos Jequitibás, em Campinas. E aqui no bosque, os animais recebem todo o carinho, recebem tratamento e, claro, espaços especiais. É por isso que nós vamos conversar com o veterinário, ele é Douglas Pressoto, e também o responsável técnico. Douglas, esta nova ala, eu gostaria que você falasse para nós agora que vai receber os carcarás. Exatamente. O zoológico ele tem uma dinâmica muito rápida, que as coisas acontecem e você vai adaptando conforme as necessidades. Então nós tínhamos um recinto de carcarás que por causa da ação do tempo ele precisou ser desmanchado. Agora as aves estão de casa nova. E agora a Prefeitura de Campinas, através do Departamento de Parques e Jardins, realizou o projeto e executou
a obra para um novo recinto com mais ou menos 200 metros quadrados, que é suficiente para nós abrigarmos, alojarmos cerca de 10 carcarás, chamado Gavião Carcará, que nós temos aqui no nosso zoológico, e eles acabaram de ser reintroduzidos nesse novo recinto. As aves receberam um nanochip, uma ótima opção para controle de algumas espécies. Devido ao seu tamanho, o minúsculo chip é a melhor forma de identificar sem prejudicar o animal. A maioria deles é microchipada. À medida que a gente vai capturando o animal por algum motivo, seja para alguma avaliação médica da saúde do animal, a gente vai colocando essa identificação, como vocês viram, com os carcarás. As aves chegam ao zoológico por diversos motivos e pelo chip são monitoradas. Por que isso? Carcarás que chegaram normalmente pelo resgate da polícia ambiental ou corpo de bombeiros e chegaram aqui por algum motivo, ou animais que sofreram um acidente, que tiveram um corte de asa por linha com cerol, por exemplo, ou chocaram com algum tipo de fachada, e esses animais vêm, passam por um período de tratamento. Naturalmente, aqueles que são reabilitados e têm condições de voltar ao ambiente natural, nós fazemos a soltura sempre com o apoio da Polícia Militar Ambiental. Porém, tem aqueles que acabam ficando mutilados, com alguma sequela, com alguma limitação que o incapacita a voar, por exemplo, algum que perca a visão ou cuja asa seja amputada. Esses animais, obviamente, que não podem ser soltos. Por isso a importância do zoológico em servir de refúgio, de abrigo para esses animais que não podem mais voltar para a natureza. E aí sim, eles recebem a identificação pelo microchip e isso é lançado num sistema que é o sistema GFAO, que monitora toda a fauna silvestre no estado de São Paulo. As corujas também foram agraciadas. As grandes estão no recinto maior e as corujas buraqueiras de menor porte ganharam uma espécie de playground de troncos e buracos em seu recinto. Nós tivemos então a construção de um recinto para as corujas que nós estamos chamando de corujas grandes e um outro recinto que pertencia a essas corujas grandes que foi reformado para a chamada corujinha de orelha, que é uma coruja pequena, que precisa de um alambrado com uma malha mais fina. E esses recintos também foram entregues pelo DPJ e essas corujas já estão lá também. Olha só, você que tem alguma dúvida, alguma questão, o nosso número de WhatsApp está disponível. Olha aí na sua tela, 97829-3776. 97829-3776. Caso a gente não consiga responder, a gente repassa para algum vereador aqui da casa e depois vem com a resposta até você, tá certo? Então participe, ajude a fazer aí a TV Câmara Campinas, principalmente em tempos de pandemia e de coronavírus. Então, alguma dúvida, pode mandar para o nosso WhatsApp, porque além do jornal, a gente tem os boletins informativos às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Em determinado momento da programação, a gente pode entrar com uma nova informação, além do jornal, que também passa às 10 horas da noite, tá certo? Você deve estar acompanhando a queda da Bolsa de Valores dia após dia. E as pessoas que têm investimentos, claro que são afetadas e estão preocupadas. Este é o tema do quadro Na Ponta do Lápis de hoje. Está no ar mais um quadro Na Ponta do Lápis e hoje nós vamos repercutir as seguidas quedas das bolsas de valores mundo afora, influenciadas por causa do avanço do coronavírus. Aliás, eu aproveito para perguntar, você tem o costume de acompanhar as notícias das negociações do mercado financeiro ou acha que isso aí é coisa de rico? Eu falei com um economista e ele explicou como as oscilações da bolsa interferem diretamente no nosso dia a dia. Confere aí. Depois que a Organização Mundial da Saúde colocou como pandemia, né, que você tem epidemia ocorrendo ao mesmo tempo em todos os países, né, passado de 100 países, isso mexe, logicamente, com toda a estrutura econômica do mundo. Porque a Bolsa de Valores, o que é? Mercado de capitais.
Quando você compra uma ação da empresa, seja uma ação AN ordinária, nominativa, que dá direito a voto, seja uma PN, a preferencial nominal, né, que não dá direito a voto, você está querendo lucros ou dividendos. E você está comprando um pedacinho da empresa. Então, se a economia mundial ou de um país, em qualquer região, ela está crescendo, né, você tem perspectiva daquele investimento que você fez naquela ação, e aquela empresa ela tem uma tendência de ter uma receita futura, então a economia começa a andar, né, consequentemente valoriza as ações e você vai ter lucro. Então há um giro. Quando você tem um processo em que há uma reversão desse processo, ou seja, a economia está no processo de desaceleração, e o que se discute muito hoje é que se a economia mundial vai entrar em recessão ou vai ser apenas um processo de desaceleração, não dá para ainda saber, e isso faz com que a ação, que as empresas vão vender menos, porque tem menos demanda, né, com a questão do coronavírus. Então, com isso, a economia entra no processo, né, e o mercado de capitais vai oscilar muito, por isso que as ações, as bolsas, elas ficam nesse ioiô, nessa gangorra, né, e sobe um dia, cai muito, dependendo das notícias, né, e como que os países, né, vão conseguir suprir isso. Os Estados Unidos, por ter uma taxa de juros menor do que o próprio, né, crescimento da economia, ele tem como fazer um trabalho fiscal, ele pode atuar mais, a Alemanha também. O Brasil não tem esse espaço, porque o juro, apesar de estarem baixos, é mais alto do que o crescimento da economia. Então, alguns países, né, têm mais força para agir ou têm menos. Mas, de uma maneira geral, hoje, com a questão da política monetária, as taxas de juros hoje já são bem menores em termos mundiais do que era em 2008, quando houve a crise do subprime. Então, os países, eles não têm, no âmbito da política monetária, ou seja, a taxa de juros, para baixar muito a taxa de juros e fazer a economia girar. Você tem um dólar muito alto, né? No Brasil já chegou a R$5, né? E no mundo essa oscilação muito grande, os juros no Brasil estão muito baixos, também isso força o dólar a estar mais alto. Dólar mais alto inflaciona um pouco mais, não inflaciona tanto no Brasil porque você tem desemprego alto, a bolsa oscilando, ou seja, você tem N variáveis que interferem nessa dinâmica global. E isso influencia do ponto de vista microeconômico, né, na pessoa depois, lá no emprego, onde que ele vai comprar no supermercado, ele vai fazer o varejão, vai fazer a feira, né? Isso demorar muito tempo para voltar a um ponto de equilíbrio, se forem 2, 3 meses, né, ainda dá para equacionar, mas se durar muito tempo, você não sabe qual vai ser o impacto negativo. Negativo vai ser, mas quanto negativo vai ser. Acompanhar, mesmo que ele não entenda do mercado de capitais, né, tanto, mas pelo menos acompanhar, né, se essa oscilação ela vai perdurar muito tempo. E com essas informações, o Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite, após a 13ª reunião ordinária, você acompanha as principais notícias do dia. A gente se vê amanhã, ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau. Thank you.